vai aí, pode dar pra sistema. Vocês sabem comprar sistema, vocês dois sabem. O Helmut Marko, depois da corrida, ele, ao invés de reclamar do Hamilton, ele elogiou o Hamilton, inclusive. Então, o Helmut Marko falou que ele foi bem, inclusive foi o 100º GP dele, centésima vitória, né, do GP, que é o nosso próximo tema, né, Gustavo? Então, aqui, ó, olha aí na tela, só um exemplo de algumas coisinhas. Ó, Hamilton, inclusive, rapaz, conseguiu chegar a 100 vitórias na Fórmula 1. Não é 90, são 100 vitórias. Quem diria, hein? Eu também achava que ia um piloto chegasse tantas vitórias assim. O Schumacher chegou assim, num nível também de vitórias também bastante, né? E não chegou a 100, né? Não. Querendo ou não, há muita controvérsia do que ele faz fora das pistas, tem muita gente que não gosta. Eu acho ele um bom piloto. Eu também acho. Ele é um bom piloto, um super piloto, igual ele gosta muito do Senna, né? Um Prost, sabe? Aí aqueles mais antigos, né, que o papai podia falar, né? O Niki Lauda, que a gente já viu em vídeos, né? O Fangio, acho que não chegaria assim tão perto, mas ele é um bom piloto. Para a época da Fórmula 1, ele tá isso é inegável. Mesmo em números, né? Mesmo para essa época, porque os números eles não são absolutos, né? Porque em outras épocas eram menos corridas, mais perigo, tanto que tem campeão mundial morto. Então, os tempos são outros. A segurança, a durabilidade, quando que chega na Fórmula 1, com que idade, tudo afeta o número, né? Mas mesmo para isso... A gente até comentou, a gente vê o nível, velho. A gente reclama de Mazepin, de Tsunoda, mas olha o nível de Yuji Oda, Yuji Iji, como é que era o nível do cara? E também é isso aí, a competitividade também é diferente, apesar de ter essas coisas raras aí, esses pilotos raros aí, tipo esse Japa, mas não, ele é ruim, cara. A competitividade é muito boa. Se você for por ele, ao nível dele atual, em relação ao nível dos antigos pilotos ruins, você vai ver que os pilotos são deuses, né, no nível deles, porque eles conseguem terminar a corrida e eles não, dá uma errada ou outra, pelo menos eles conseguem terminar a corrida, sai, volta pra pista, né? Antigamente os caras nem isso faziam. Tinha piloto muito roda presa, é verdade. Tinha muito mais piloto também. O japonês lá, aqui no Brasil, ficou com catagrama. E não era dos piores, né? Não era dos piores, mas era o catagrama. O catagrama era massa. O tio Katayama. Ele correu pela Tira. As fórmulas japonesas, né? Então a Fórmula 1 pescou. E você vê que o cara não é aquilo tudo, né? Quando chega na Fórmula 1 é outro buraco mais embaixo, como se diz, né? Foi. Ele veio junto com o motor da Honda, ele foi na Lotus, né? Acho que foi naquela Lotus junto com o Piquet. Não, acho que ele era companheiro do Senna já também, se eu não me engano. Senna. Era, né? Pois por causa de motor, Então, e hoje até os pilotos, a Mazepin, eles vêm pela base, né? O Stroll vem por uma base. Bola de pilotos hoje da Ferrari, da Mercedes e das outras eles já tratam com um carinho maior, né? Com 12 anos, no kart. Próprio Hamilton. O Hamilton, aquele videozinho que a gente passou ali, né? Mostrando ele desde... que ele era apadrinhado da McLaren, mas também da McLaren do tempo de Mercedes, então também pela Mercedes. Interessante, né? Eu não tinha me tocado. Como é que o mundo dá a volta, né? E, assim, emblemático, né? Porque a Mercedes, a equipe alemã, tinha um piloto alemão com um piloto britânico e que é negro, né? Então, é engraçado porque o mundo dá voltas, né? Aquela época do Hitler e tudo mais. Né? No caixão lá, vê uma pessoa negra com carro alemão.
interessante. Ah, cara, eu achei a massa que só pensa essa história, cara, dessa. De um pessoal fora, sabe? De cor diferente. Isso acontecia na época, eu acho. Mas não vamos entrar nesse mérito, né? Porque isso aqui não é pra falar sobre esse tema aqui. Não. É só tocando um pouquinho no assunto, mas também não é para isso, realmente não. Mas é como a história dá voltas, inclusive, porque o último domínio de carro e piloto, que eram os melhores dominantes e tudo mais, que daquela liga, foi o Schumacher, né? Então o Schumacher, mesmo com aquela competitividade, naquela era, ele não conseguiu chegar a 100 vitórias. Porque... Se bem que naquelas épocas eram menos GP, né? Eram 17, 16. Não é só isso, vamos ser sinceros. O Schumacher foi dominante em uma temporada. De resto, você vê vitórias de McLaren, de Honda, e várias outras escuderias ganhavam também. Não era puramente o carro muito superior pela Ferrari. Talvez alguns anos da Mercedes foi mais superior do que a Ferrari foi superior naquela época. Foi muito superior a Mercedes. Deixa eu pegar aqui se eu posso. Mas eu não acho que também é assim tão diferente, né? Porque teve épocas que a Ferrari era muito dominante. Não tinha nem... Tanto que o Rubinho... Ficava um Schumacher e Rubinho. O Rubinho ganhava 5, 6. E o Rubinho em segundo. Foi um ano só, eu acho, não foi? Foram alguns, tanto que o Rubinho não trocou para a McLaren, ele tinha proposta, teve alguns anos que ele teve proposta, e ele não trocou porque assim, não tem chance, não adianta eu trocar para a McLaren. Querendo, ele ficando com... Tinha até aquele falando que o contrato do Rubinho já era segundo. Que o Schumacher era o primeiro piloto e ele era o segundo. Parece que já estava um contrato, Rubinho. Não sei se isso reza a lenda, né? Mas mesmo assim, eu achava melhor ficar de segundo na Ferrari que ir para a McLaren e ficar andando em terceiro, quarto, quinto. Assim, na época que a McLaren estava. Mas não ficava também tão para baixo, né? Não era tão distante, né? Mas era dominante. Né? E também antes disso, não teve um período tão longo assim de domínio para ter um piloto com muita vitória. Tanto o Schumacher, eu até peguei aqui quando que foi batido o recorde de vitória e tudo mais. Também ele fez muita pole também. Quem? Fez muita pole o Schumacher, né? O Senna estava morto desde de 94, ele custava para passar o Senna. Foi verdade. Esse daí o Senna é muito bom de pole, né? O Senna é o leão de treino, né? Meu Deus do céu. Senna é sem comparação, né? Por isso que o pessoal que bota o Hamilton como o melhor dos tempos, eu não concordo. Desculpa, Senna foi melhor. Eu também, minha opinião. Não vamos exagerar no nível do Hamilton, gente, né? Não vamos exagerar também, né? Ele é um bom piloto, tudo é o certo para ser campeão e o piloto certo para nesse período atual. Não vamos falar. Mas também não é nível Senna, né? Ele. Acho. Ele é muito bom piloto, mas não é um supra-sumo. Eu boto o mesmo nível do Schumacher. O piloto certo para o momento certo. Não acho? Sim, concordo também. O piloto certo para o momento certo. Eu sou bem sincero nesse sentido. O Schumacher é outro, tipo, não é, cara, nível legendário. Não, cara. Só tem 2 pilotos legendários. Fangio e Senna. É por aí. Uma conversa. Fangio, na época, fez milagre com aquele carro, cara. Era muito difícil. Lauda, né? Eles falam muito bem do Lauda. Quem? O Lauda também era bom. Lauda né? também. Tem um monte de caras. Mas o Emerson, Jack Stewart, esses caras eram bons. Tinha outros. Começou com essa tal de Fórmula 1 pra gente aqui, né? O pai, né? O Emerson era muito bom também. Piquet também era bom, né? Mas, Piquet também. Você compara o Piquet com o Hamilton. Eu não vi muito o Piquet, eu vi mais o vídeo. Mas eu comparo assim, o nível. O Hamilton parece que é uma coisa natural, né? O Piquet parece um piloto mais
mais inteligente, né? Em se colocar em resultado. Parece o Prost também era bom. O inglês é frio demais, né? Eles têm esse DNA, né? Eles são muito frios, né? Sim. O Piquet, bom, o Piquet também por fora também ele sabia, né? O jogo psicológico também ele sabia. Tanto que ele ganhou aquele título contra o Mansell no jogo psicológico. Então era impressionante, né? O coração mesmo e às vezes ele queria passar nos lugares que não conseguia e aquela luta, né? E batia o carro, aquela loucura, né? Os tempos vão afunilando para os pilotos que se dão mais para aquela época, né? Então, às vezes era um piloto que era parecido com o Hamilton naquela época, com hoje, e só que para aquele tipo de carro não afunilava, não ia aquele tipo de piloto. Como a gente estava falando do Raikkonen, por exemplo, para os pilotos de agora, eu estava vendo também o Massa se dava muito bem, o Schumacher, com um carrinho pequeno, com um carro menor, e daí ele meio que criava uma identidade, uma simbiose com o carro, ele controlava melhor. Agora com um carro grandão, com essa limousine que eles andam, aí tipo, passa, Schumacher não se deu bem, né? Quando ele voltou, o carro era maior, não se davam muito bem. Talvez carrinho mais leve, talvez até um piloto que puxa mais parte, de repente. O Massa meio, pô. Aí tem que ser um carro compactozinho mesmo, né? Tem que ser. Não tem jeito não, né? É isso aí, né? No Uno, vai andar com o Uno. É isso aí, né? Mais pequeno. Sim. Isso aí, né? Parabéns, Hamilton, 100 vitórias. Belo recorde, viu? Isso aí, né? Vamos pro nosso próximo tema. Bem... Vai custar pra passar o recorde do Hamilton. Vai. Vai ser difícil agora. Vamos ver, cara. Porque já imaginava o do Schumacher imbatível, né? Do Schumacher era imbatível. Aí do Schumacher antes, que era do Prost, já era imbatível. Ninguém nunca vai chegar no Prost. O Senna chegou a 41 e o Prost tinha 51. O Prost foi duas décadas, né? Foi desde 80 até 90. Ganhou. E pro Prost bater. O Prost bateu o recorde do Jack Stewart, né? Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. O recorde do Jack Stewart, que o Lauda quase bateu. Só que o recorde do Jack Stewart foi em. Eu tenho anotado. O do Jack Stewart foi em 73, cara. Foi 73, ele tinha batido o de antes, que era do Tim Clark, que demorou para bater do Fangio. Sim. Tudo com 20, 25, com 27 vitórias, do Jack Stewart durou até 80 e poucos. 27 vitórias só. Que é interessante. E o Jack Stewart parou, olha só como é que é na época, né? Ele parou porque teve aquele acidente com o Severt, que era aquele companheiro dele. Um galã, era tipo um galanzão. Aí... E era muito carismático. E o Jack Stewart gostava muito dele, era amigo, né? E deu ele acidentou-se e deu uma degolada na cabeça do cara. Vamos falar de outra coisa, cara. Tem que ver a época também. Tipo, hoje é muito mais fácil conseguir isso. E cada vez mais nós temos mais corridas na Fórmula 1. Sim, não, que eu tava se eu for pegar o mesmo esquema de ponto, ou de corridas, o Fangio vai ter quase 200 corridas, porque o Fangio foi por muito tempo o melhor da Fórmula 1. O Fangio, ele tem mais ou menos a porcentagem, que daí, como hoje pega por números absolutos, é complicado, mas por porcentagem o Fangio, ele tem 50% de vitória. Ele tem 24 vitórias, 50% ponto alguma coisa, 51 ponto alguma coisa. E então, ele ganhou, acho que os campeonatos mundiais em equipes diferentes, né? Isso que é difícil, né? Foi alto. Não, eu tô vendo aqui se eu acho. Cadê aqui? Tá ruim o negócio aqui de achar, hein? Foi dois campeonatos só em equipes iguais, né? Ele foi toda equipe diferente. Foi a Maserati, foi a Alfa, foi a Mercedes e teve outra equipe, que eu não me lembro. Mas
Mas que eu tava falando que o Jack Stewart ele não teve mais vitórias porque ele decidiu parar. Sim, não. Pra mim é melhor parar depois de ser campeão. Porque ele podia ter conseguido mais vitórias. Então, Aqui, ó. a era O também monstro que influencia. foi o Juan Manuel Fangio. É. Olha, na época Então- era muita pouca vitória necessária pra você ser campeão. O primeiro campeonato teve Maserati, Ferrari, Mercedes, 7 corridas. né? É o Tipo, desenvolvimento também, né? Era precário na época, é, né? Pô, aí o pessoal fala de pontuação. Cara, na época era muito mais difícil pontuar. também. A pontuação era diferente também, né? Não, Acho que era. Não era aquela de 9, acho que era que outra 9, era pontuação. 5. 5, né? É isso. Era outra pontuação. Então assim, por números absolutos vai ser sempre complicado, né? Então se criou essa pontuação nova também naquela época pro Schumacher, né? O Schumacher não dominar tanto. Tudo mais. Que nem tem muitas corridas históricas, tipo, Minardi pontuando, sofrimento. Cara, hoje Minardi pontuaria tantas corridas, cara. Por isso aí. Sétimo para baixo, né? Sétimo a décimo. Vai ter um dia que eles vão criar do ponto igual a Indy, do 1 até o último, eles vão criar essa pontuação. Duvido que não O vão. pessoal é contra isso, porque o pessoal fala que perde a graça. Na Fórmula 1. Mas perder a graça com o décimo, né? Parecido com a Indy, né? Parecido com a Indy. Eu acho que vai chegar uma época, assim. Porque já estão dando ponto pro melhor volta, antes nunca deram ponto pra melhor volta. Novidade desses. Deram sim. Né? Eu não lembro da temporada que deram antes dessa. Antes dessa Tem, temporada. cara. Não, mas é muito antigo, cara. Eles copiaram Mudando. de muito antigamente. Eu não sei. Vamos lá aqui, ó. Eu não lembro. Deixa eu ver. Cara, de 50 a 59 teve ponto pra volta mais rápido. Não é uma Eu não coisa sabia. nova, de novidade. Então resgataram, hein? Resgataram, realmente, só resgataram só. É massa, pô. Você acha que é novidade? Eu falo, não, eles resgataram lá de antigamente, esse ponto pra volta mais A rápido. Indy não tem, né? A Indy não tem Tem até essa. uns casos engraçados que empatou 2, 3 pilotos antigamente, sabe? Na volta mais rápida. Aqui, ó. Pole não também. Olha aí na live como era a pontuação na época. Na live não tem na live. Só os 4 melhores resultados contavam. Tipo, tem umas coisas bizarras, tipo, descarta resultado ruim e bom, sabe essas coisas? Na época do Senna ainda teve essa de descartar. Teve. Era o. Esse é os campeonatos. Tá, isso aí. 9 e 6. Aí você fala, o Hamilton bateu o recorde de pontos. É fácil, né? Dando 25 por vitória. Vitória vale por 2 vezes uma vitória antiga, basicamente. 3 vezes uma vitória antiga. Isso aí, né? Bom, o Papai Noel não veio hoje, né? Eu tenho que falar pra vocês, né? Vamos